Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e vamos iniciar mais uma videoaula da nossa disciplina de Ciências. E hoje o nosso conteúdo vai ser a continuação da nossa aula anterior. Vocês lembram que a gente estudou na nossa aula anterior? Estudamos sobre o corpo humano, onde a gente viu as partes que compõem o nosso corpo, aonde a gente deu início a novos estudos sobre o corpo humano, onde vamos estudar daqui para frente, na nossa jornada de estudos no livro de ciências. Então, hoje vamos dar a continuação, onde o nosso tema, nós vamos falar sobre a célula. E vocês vão acompanhar a nossa aula lá na página 68. Então, por favor, peguem os livros de vocês aí e vamos iniciar mais uma aula de ciências. Para dar início, a tia iniciou com uma pergunta. O que é célula? O que são as células? Células são pequenas partículas vivas que compõem no corpo de um ser vivo. Então, todo ser vivo, ele possui células. Ou seja, nós seres humanos possuímos várias células e cada uma delas desempenha uma função diferente no nosso corpo. Só que essas células são tão pequenas, mas tão pequenas, que elas só podem ser vistas através de um auxílio de um microscópio. Então, as células elas só podem ser vistas através desse aparelho que a tia acabou de citar. Alguns seres, eles são formados por apenas uma única célula, que essa célula é chamada de unicelulares, esses seres na verdade. Então, todos os seres que possuem apenas uma única célula, ele é chamado de unicelulares. Agora, existem outros seres que são compostos por várias células, onde são chamados de seres pluricelulares. Pluri vem do plural, que tem várias, e uni vem de uma, apenas uma única célula. Então, existem seres unicelulares e seres pluricelulares. As células podem ser encontradas em dois diferentes tipos. Quais são elas? Células procarióticas e células eucarióticas. As células procarióticas, elas são encontradas apenas nas bactérias, como no livro mostra a imagem de vocês, uma célula procariótica. Já as células eucarióticas, elas são encontradas em animais e vegetais, ou seja, todo animal e todo vegetal, eles possuem células eucarióticas. As células eucarióticas, elas são bem maiores do que as células procarióticas. Bem, a célula ela é classificada em três identificações. Como, por exemplo, eu coloquei uma representação na imagem para vocês poderem observar. O desenho da tia não está lá essas coisas, mas no livro de vocês está explicando bem direitinho a representação da célula. Inclusive, eu vou colocar uma imagem aqui agora para vocês verem também a representação da célula. A célula ela está classificada em núcleo, que é o centro da célula. Ela está classificada também em citoplasma, que é a parte interna da célula, e também ela está classificada como membrana, que é a parte externa, essa parte de fora da célula. Vou explicar para vocês o significado de cada uma. O núcleo é a parte responsável pela reprodução da célula. Já a membrana plasmática, ela envolve e protege toda a célula. E o citoplasma, onde armazena as substâncias necessárias para a sobrevivência da célula. Vou dar um exemplo melhor para vocês poderem entender. Quando se tem um ferimento, tá? Aquela parte onde cria aquela casquinha da ferida é encontrada como membrana plasmática, é a parte externa. Já aquela parte que tem um sanguezinho que a gente pode observar é a parte da citoplasma. E o núcleo já vai ser a parte bem mais interna, ok? Deu para vocês associar como é a célula? Lembrando que todo o nosso corpo é revestido de células. No núcleo, essa parte aqui, podemos encontrar o DNA. O DNA possui várias características aonde ele vai relacionar e identificar a hereditariedade de um ser vivo. Como, por exemplo, é no DNA que podemos encontrar a cor do cabelo,
a cor dos olhos, a cor da pele, aonde nós vamos ter uma aparência mais semelhante na nossa família, como por exemplo, a Mariazinha parece a mãe dela, é a cara da mãe dela. Por quê? Porque existe mais DNA da mãe do que do pai. Por isso que tem essa semelhança, essa aparência física, né? Devido por existir o DNA. Em nossas células, 50% do DNA é herdado do pai e 50% da mãe. Por isso, os filhos possuem muitas das características de seus genitores, ou seja, tanto vai se parecer com o pai ou com a mãe. Temos aqui 3 tipos de células encontradas no nosso corpo. Primeiro eu tenho as hemácias, que podem também ser chamadas de glóbulos vermelhos. Temos os glóbulos brancos e temos as células nervosas. Essas são as células encontradas no nosso corpo. As hemácias são células existentes no nosso sangue, cuja principal função é transportar o gás oxigênio para todas as outras células do corpo. Já os glóbulos brancos são células que também estão presentes no sangue e têm como tarefa defender o organismo de infecções. Observe a imagem no livro de vocês, um glóbulo branco atacando uma bactéria invasora, ou seja, os glóbulos brancos são as nossas células de defesa, de imunidade. Já as células nervosas, ou neurônios, também conhecido, são células do sistema nervoso responsável pelas nossas sensações, quando sentimos fome, sede, cheiro, sons, dores e outras sensações. Tudo isso acontece a partir de estímulos produzidos pelas células do nosso sistema nervoso. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e que a tia tenha ajudado vocês aí no ensino, ok? Então, essa foi a nossa aula e agora a tia desafia vocês a realizar a atividade que está proposta aí no livro e no livro de reforço, ok? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau!